Bom, nessa aula aí nós vamos falar sobre dilatação dos sólidos. Aqui a figurinha traz uma linha férrea deformada. Essa figura 2 aqui traz uma boca onde mostra os dentes com obturações metálicas. Logo aqui abaixo nós temos numa construção civil, isso daqui representa o teto de uma casa, o teto feito de gesso, paredes. Esse plano é um plano vertical, esse aqui é um plano horizontal. E aqui nós temos uma fenda. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: o que esta fenda, lembrando que aqui é um teto feito com gesso, isso aqui é feito de concreto, a parede. Então, o que esta figura, o que esse teto feito de gesso, perpendicular a esse plano da parede, feito de concreto, com esta fenda, tem a ver com dilatação dos sólidos? O que, por exemplo, essa linha férrea deformada tem a ver com a dilatação dos sólidos? O que esses dentes com essas obturações metálicas têm a ver com dilatação dos sólidos? É isso que a gente vai ver nessa aula da agora. Bom, então em relação à dilatação dos sólidos, quando nós observamos lá aqueles exemplos. Então vamos começar aqui pelo modelo físico para dilatação dos sólidos. De maneira geral, um sólido, quando ele é aquecido, ele aumenta o seu tamanho. Então aqui nós temos um modelo, simplesmente um modelo, onde nós temos as moléculas. Os materiais são compostos por moléculas. Moléculas, por sua vez, compostas por átomos. Cada ponto deste aqui representa uma molécula. Então, vejamos, aqui nós temos um modelo de como o material é feito. Então nós temos as moléculas, e essas moléculas estão ligadas entre si. Essas molas estão representando a força de ligação entre essas moléculas. O que acontece? Se o sólido é aquecido, veja o exemplo aqui, um metal e uma chama aquecendo esse metal. Se o material é aquecido, o que vai acontecer é que estas moléculas elas vão querer ficar, vão distanciar uma das outras. Distanciando uma das outras, elas vão ocupar um volume maior. Então, quando o material é aquecido, ele vai alterar o seu tamanho. A distância entre essas moléculas vão ser aumentadas. É isso que proporciona a dilatação dos sólidos. A dilatação dos sólidos pode ser tratada de forma linear, superficial e volumétrica. Isso depende do problema que você está querendo resolver. Então, dependendo do sólido com o qual você está trabalhando, a dimensão que você quer analisar, você pode tratar o seu problema pensando na dilatação linear, ou pode tratar pensando na dilatação superficial, ou pode tratar o problema pensando na dilatação volumétrica do sólido. Na verdade, estas dilatações ocorrem simultaneamente. No mesmo instante que está ocorrendo uma dilatação volumétrica, estará ocorrendo também uma dilatação superficial e volumétrica. Aqui nós temos o modelozinho aqui de uma dilatação linear. É aquela situação quando você tem, por exemplo, um bastão comprido de ferro, por exemplo, e você aquece esse bastão e você quer avaliar o quanto o comprimento dele vai variar. Então, quando a temperatura aumenta, você vai ver o quanto o comprimento dele aumenta também. Você pode pensar também numa chapa metálica, onde você vai definir uma área, uma superfície. Então, quando você aquece esse material, ele vai aumentar a superfície, nós chamamos de dilatação superficial. Da mesma forma, quando você tem um sólido e você o aquece, e aí ele vai aumentar o volume.
É o que nós chamamos de dilatação volumétrica. Lembrando que, conforme dito há instantes atrás, essas dilatações ocorrem simultaneamente. Então, se você pegar, por exemplo, uma vareta de ferro, por exemplo, ela ocupa um determinado volume no espaço. Então, ela vai estar crescendo em todas as 3 dimensões. Então, vamos começar falando aqui da dilatação linear dos sólidos. Olha o que está acontecendo. Ó, nós temos uma barra com comprimento, chamamos de L0. Uma barra com comprimento L0. E foi fornecido calor a essa barra. Ao fornecer calor para essa barra vai aumentar o seu comprimento e vai passar a ter um comprimento L. Repare, L0, agora L. Se você verificar, houve um aumento no tamanho desse sólido. Esse ΔL somado com esse L0 aqui vai ser L0 mais o ΔL vai dar exatamente o comprimento final. Ou então, ΔL vai ser o L final menos o L inicial. Olha, é aquela história antiga que a gente fala. Delta significa variação, é o quanto variou o comprimento da barra. Esse ΔL é o quanto variou no comprimento da barra. Experimentalmente, os cientistas descobriram o seguinte, que a variação desse comprimento é diretamente proporcional, olha para essas expressões aqui, ó. Diretamente proporcional. O que significa ser diretamente proporcional? Se a variação de temperatura dobra, a variação do comprimento também dobra. Se a variação da temperatura triplica, a variação do comprimento também triplica. Se a temperatura quadruplica, a variação da temperatura quadruplica, o ΔL também vai quadruplicar. Isso que significa ser diretamente proporcional. Eu reservei esse símbolo aqui, ó, para proporcionalidade. Acontece que tem um símbolo de proporcionalidade e um símbolo alfa, ó, representado dessa forma, que tem significados diferentes nessas expressões. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então vamos lá. ΔL é diretamente proporcional ao ΔT, ou seja, à variação da temperatura. Dobrando a variação da temperatura, dobra também o valor de ΔL. ΔL é também diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, se eu aqueço da mesma forma uma barra de 10 metros ou de 15 metros, o ΔL que elas vão apresentar vão ser de tal forma que aquela barra de 15 metros vai apresentar um ΔL maior, ou seja, o ΔL é proporcional ao comprimento inicial da barra em questão. O comprimento, a variação no comprimento da barra, a variação na dimensão linear da barra, é diretamente proporcional a um termo que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Cada material possui um coeficiente de dilatação linear específico. Por exemplo, ferro, alumínio, cada um desses materiais apresentam um coeficiente de dilatação diferente do outro. No caso, aquele exemplo da obturação lá nos dentes, que foi colocado inicialmente aí como exemplo, o material do dente, ele tem um coeficiente de dilatação que é característico dele. O material para fazer a obturação tem um coeficiente de dilatação que também é característico daquele material para fazer a obturação. Então, quando o pessoal da odontologia está pesquisando, analisando materiais para fazer a obturação,
eles têm que levar em conta esse coeficiente de dilatação. O material para fazer a obturação e o material do dente precisam apresentar um coeficiente de dilatação muito próximo um do outro. Então são algumas coisas que a gente tem que analisar. Se trabalha com materiais, principalmente analisando dimensões pequenas. Então vamos lá. Se combinarmos essas três expressões, nós vamos chegar na seguinte equação. ΔL, que é igual a L0 alfa vezes ΔT. ΔT, variação da temperatura. Alfa, coeficiente de dilatação do material. L0 é o comprimento inicial da barra. Então, nós temos aqui a equação para a dilatação linear dos materiais, dos sólidos. Aqui nós temos uma tabela que mostra o coeficiente de dilatação. Aqui nós temos uma tabela que mostra o coeficiente de dilatação de algumas substâncias. Por exemplo, o alumínio, o coeficiente de dilatação dele é 2,4 vezes 10 a menos 5. A unidade é Celsius a menos 1. Nós vamos ver agora por quê. O bronze, 1,8 vezes 10 a menos 5. Concreto, dependendo de como você compõe o concreto, o coeficiente de dilatação vai ser 0,7 a 1,2 vezes 10 a menos 5, Celsius a menos 1. Se for cobre, olha aí o valor. Se for quartzo, olha só, a dilatação do quartzo é muito pequena, tá vendo? Quando comparada com a dilatação do chumbo, por exemplo. Olha o tamanho da dilatação, olha o valor da dilatação do quartzo. 0,05 vezes 10 a menos 5. Chumbo, 3 vezes 10 a menos 5. Então, o chumbo dilata muito mais do que o quartzo. Então, está aí a tabela de alguns materiais com seus respectivos coeficientes de dilatação linear. Então, conforme eu falei, vamos analisar aqui por que a unidade é Celsius elevado a menos 1. A gente chama isso de análise dimensional. Vamos ver a análise dimensional. Olha, se nós isolarmos aqui esse alfa, nós vamos ter alfa vezes L0 vezes ΔT, que é igual a ΔL. E aí nós vamos ter alfa, que é igual a ΔL sobre L0 sobre ΔT. Então, por que a unidade para coeficiente de dilatação é Celsius a menos 1? Então veja, a unidade usada para variação do comprimento pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro e qualquer outra dimensão aí que representa a dimensão linear. A dimensão, a unidade medida para variação de temperatura pode ser Kelvin, Fahrenheit, Celsius. Se nós colocarmos aqui a unidade Celsius, eu tirei esse igual, então pode ser Celsius, pode ser Fahrenheit e pode ser Kelvin. Lembrando que a variação de 1 Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Bom lembrar daquela aula que nós falamos de escalas termométricas. Então, se aqui eu tenho a unidade metro, por exemplo, aqui também, para L0, eu vou ter metro. E para variação de temperatura, eu vou ter Celsius aqui no denominador. E aí, metro vai cancelar com metro. E nós vamos ter alfa, ou seja, eu vou escrever aqui, ó, a unidade usada para alfa, a unidade usada para alfa. Quando eu colocar entre colchete, eu estou querendo referir à unidade usada para medir alfa, medir o coeficiente de dilatação linear.
Então vai ser 1 sobre Celsius. Ou seja, 1 sobre Celsius, se for para o numerador, vai ser... Então a dimensão de alfa será, jogando esse Celsius lá para o numerador, vai ficar Celsius a menos 1. Por isso que está aqui, ó, a unidade para o coeficiente de dilatação linear.